Cristão pode se separar? Então, quando você olha para a Igreja Católica Apostólica Romana, você vai identificar na essência da teologia que o casamento é um sacramento. Sacramento é alguma coisa instituída diretamente por Jesus. A essência do sacramento é uma graça visível de uma bênção invisível. Então, no catolicismo romano, o casamento ele precisa durar, não pode ter o divórcio. E aí você até, caso queira divorciar, né, e tenha uma boa justificativa para isso no catolicismo, você precisa recorrer a um perdão papal. Tem um documento do Papa que vem autorizando aquela separação. Eu tenho uma pessoa na família que passou por esse processo, que é católica e passou por esse processo. A igreja evangélica, ela não entende que o casamento é um sacramento. Na igreja evangélica você tem... Eu posso falar igreja evangélica de um modo geral, né, mas de maneira mais específica, a presbiteriana, que é a qual eu sirvo, né, tem 2 sacramentos, que é o batismo e ceia. O casamento não é sacramento. Por quê? Porque a gente entende o casamento como uma graça comum. Vou explicar a diferença. Graça especial é uma graça, é um cuidado, é uma bênção de Deus só para os crentes, só para aqueles que creem em Jesus como Salvador. Isso é uma graça especial. Graça comum é algo que Deus derrama sobre todo ser humano. É uma bênção para todo mundo. Por exemplo, você tem uma lavoura de um evangélico, você tem uma lavoura, né, uma plantação de um ateu. Vai chover nas duas. Isso é graça comum. É Deus não fazer distinção em abençoar as pessoas, né? Então, para nós o casamento é uma graça comum. Por quê? Porque a gente acredita que pessoas que não têm a mesma fé que a gente são felizes no casamento, entendeu? Não é só o evangélico que é feliz. Aliás, muitos casais evangélicos, né, precisam melhorar muito para ficar feliz. Então, é uma graça comum, ou seja, a sociedade... Você pode ter na sociedade pessoas que não têm a mesma fé que você e que são felizes no casamento, porque Deus os abençoa dessa forma. Por que tem que explicar isso antes? Quando você pensa no divórcio, para a Igreja Católica, o divórcio é a quebra de um sacramento, por isso você não pode divorciar. No evangélico, ou para a Igreja Evangélica, o divórcio ele é algo que Deus não quer, é algo que vai trazer muita dor, muito prejuízo para ambos. Então, é melhor que não separe. Jesus Cristo deixa isso muito claro nos evangelhos. Mas não posso colocar o divórcio como sendo um pecado imperdoável. Ou seja, quebrou. Por razões ali das mais diversas, se separaram. Né? Tem uma justificativa muito clara nos evangelhos para a separação. É quando um trai. Um traiu, o outro tem direito de pedir o divórcio. Né? Mas fora essa regra... É claro que tem outras aí, agressão, por exemplo, né? Nenhum líder, eu acho, evangélico, quando chega alguém do casal e fala, olha, meu marido ou minha esposa está me agredindo fisicamente, não vai manter aquela relação. Né? Na verdade, isso tem que ser tratado, às vezes, até nos tribunais. O que acontece é que nós, evangélicos, entendemos que, por ser uma graça comum, a pessoa pode, né, divorciar e casar novamente. Né? Mas que não é essa a opção que Deus coloca. É uma quebra, é um pecado, vai trazer prejuízo, mas Deus perdoa, a pessoa casa novamente e segue a vida dela. O que não justifica que vai virar uma festa. A todo momento, né? Isso aí mostra um déficit no desenvolvimento da espiritualidade da pessoa e do casal. Né?